Cara, Pedrosa não se conteve e soltou tudo que o torcedor vascaíno está sentindo depois desse empate amargo contra o Remo fora de casa. Vamos dar play aqui e vamos ver o que foi que o Lucas Pedrosa falou, tá? O negócio esquentou. Vamos dar play aqui e vamos ver. Gol todo jogo, em todos os jogos do Campeonato Brasileiro, seja com Fernando Diniz ou com Renato Gaúcho, o Vasco tomou gols. E o principal, é um time que não sabe matar seus jogos, é um time que não sabe aproveitar as oportunidades, e digo isso não só da equipe do Fernando Diniz, a gente lembra muito bem o que aconteceu no jogo contra a Chapecoense, mas posso também falar sobre o time do Renato Gaúcho. Foi assim contra o Coritiba, quando sai na frente e aí depois do gol para de jogar, não sabe matar, é ferido. Foi assim contra o Botafogo, antes do gol do David teve uma chance com o Tietchan e ele perdeu, o David foi lá e fez o gol, o Botafogo empatou, virou, o Vasco teve a chance de pelo menos não sair derrotado de São Januário e o Nuno foi lá e perdeu o seu gol. E hoje, mais uma vez, de um time que, repito, parece ter pavor e medo da bola aérea, algo que o Renato Gaúcho não conseguiu corrigir, vê na individualidade dos seus atletas, mais uma vez a vitória escapar. O Rojas teve a chance do jogo em seus pés, a chance do 2-0 depois do passe do Thiago Mendes, e nada aconteceu. Mais um erro, mais um dia em que o Vasco entrega o resultado, muito por conta também das suas falhas individuais, do seu sistema defensivo. E que jogo hoje, hein, Saldívia? Que jogo hoje. E depois de um início de 11 pontos em 15, numa sequência contra times muito mais difíceis, o Vasco pegou Coritiba, Botafogo e Remo e fez 2 pontos em 9. É isso que a gente não entende. A grande verdade é que ganha dos grandes novo e não ganha dos pequenos, parece assim, entre ter aspas, passado, né? O efeito. A chegada do Renato, ela deu confiança. A chegada do Renato fez o Vasco jogar melhor, ser um pouco mais consistente, ter recuperação dentro da partida. E eu nem acho que hoje tenha feito um jogo horroroso. Mas a confiança e os erros individuais voltaram, a confiança foi embora. Então, é complicado falar, mas não é algo também que espanta, até porque na vitória contra o Grêmio de 2-1 em São Januário, a gente alertou para esses pontos do Vasco, como essa defesa toma gol todo jogo, como esse time faz gol e recua, como esse time tem dificuldade não só coletiva, mas também individual de controlar o jogo, de ter o resultado nas mãos, e contra o Coritiba tomou nos acréscimos, dessa vez tomou aos 39 do segundo tempo, quando o Vasco, mais uma vez, não consegue nem matar e não consegue nem controlar o jogo. Assim fica difícil, porque um time que ficou a semana inteira treinando, um time que ficou no Rio de Janeiro, que o seu treinador, inclusive, tomou a decisão de não ir para a Argentina, colocar o time B e não consegue vencer do Remo, depois de ter perdido em casa para o Botafogo, porque para mim a conta é essa. O maior problema hoje não foi ter empatado com o Remo. O maior problema hoje foi ter perdido para o Botafogo, que aí você tem que buscar o resultado fora de casa. Empatar fora de casa, vencer em casa, empatar fora de casa, cara, é uma fórmula decente dentro do Campeonato Brasileiro. O problema é que o Vasco ganhou 2 pontos fora de casa, ok? Só que perdeu o seu jogo dentro de casa. E aí teve 2 oportunidades num roteiro muito parecido nas 2 partidas fora de casa, porque foi assim contra o Coritiba, nada de grande atuação, abre o placar, consegue chegar ao gol, segura o resultado, Vasco, fura a bola. Cadê a malandragem? Cadê a confiança? Cadê a experiência? Não consegue. Bola na área é um Deus nos acuda. Mais uma vez hoje contra o Remo. Uma partida em que o Vasco, claramente e tecnicamente, é superior ao Remo. O Remo é uma equipe que vai brigar para não cair até o fim do campeonato. O problema é que, muitas vezes, esse Vasco também me dá medo. Será que a briga do Vasco também não é contra o Remo? Eu não sei. Porque a grande verdade é que esse time não consegue ter uma sequência de um time equilibrado. Time que toma gol todo jogo vai ser punido. Gente, o futebol, ele tem mistério. Acho que a gente gosta de brincar, falar que o futebol é simples. Não é simples, o futebol é complexo. Mas uma coisa é muito óbvia. Uma coisa é muito óbvia. Se com o treinador anterior esse time tomava gol todo jogo, chega um novo treinador e esse problema não é corrigido, vai ser punido.
E aí? E pior, assim, eu poderia dizer pra vocês que a culpa é do Renato. Ah, o Renato. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Sabe por quê? Eu falei pra vocês lá atrás, não adianta ficar num ciclo de botar culpa em treinador quando você individualmente não consegue ter os jogadores capazes de corresponder. Ou vocês não lembram que o Vasco teve uma ótima fase lá em 2025, engatou uma sequência de vitórias no Campeonato Brasileiro, como tinha engatado uma sequência de bons resultados com o Renato quando ele chegou, e depois desmoronou no campeonato. Ficar culpando só o treinador, que tem sempre a sua parcela de culpa, é loucura, pô. É uma cultura que você não vai me ver fazendo aqui. Não adianta. Não adianta achar que a culpa é só do treinador. Eu vou criticar o Renato, eu tenho críticas a ele, eu vou pontuar aqui, como eu venho pontuando em todo o trabalho dele. Todo o trabalho dele eu venho pontuando. O que dá certo, o que dá errado. Mas enquanto o Vasco não tiver jogadores que assumam a responsabilidade no momento que tem que assumir e parem de errar, coisa boba, coisa de escolinha, parem de tomar decisões erradas o tempo inteiro, não vai ter resultado. Não vai ter resultado. A história é a mesma, gente. A história é a mesma. Quem acompanha minhas lives aqui todo dia, toda live, pode pegar minhas lives aí dos últimos meses. É a mesma coisa. Vai ficar culpando o treinador? Perda de tempo. O treinador tem sua culpa, mas não é só ele. O treinador não entra em campo. O treinador não faz gol. Essa que é a realidade. Essa que é a realidade. Então, mais uma vez, Renato trouxe uma responsabilidade para ele muito grande, tá? Muito grande, depois do que ele fez no meio de semana. Eu fui um dos que coloquei aqui em pauta não a decisão de priorizar ou não a Sul-Americana, que eu acho que foi uma decisão correta, mas o fato dele não ir, ele fica alegando que ele ia treinar esse time para corrigir esse time, para melhorar esse time. Vários e vários defenderam essa decisão de não estar lá na Sul-Americana por conta de 2, 3, 1 treino. E o time comete os mesmos erros na partida seguinte. Os mesmos. Porque o Vasco já podia ter tomado o gol do Remo por erros individuais desde o primeiro tempo. No segundo tempo, mais uma vez, cadê a correção? Aí eu cobro do Renato. Cadê a correção, Renato? A bola aérea desse time é uma água, porra. Esse time toma gol todo jogo, Renato. Todos os jogos, todos. Todos. E aí? E aí? O que a gente vai fazer? Como é que vai ser? Não adianta. A responsabilidade é dividida. É do Renato, que chamou a responsabilidade para cima dele, depois de ter tomado uma virada em casa, priorizando o Campeonato Brasileiro e não conseguir vencer o Remo. Eu lamento, tá? Eu lamento. Não conseguir vencer Remo e Curitiba fora de casa, para um time como o Vasco, que infelizmente, tem que pensar em fazer seus 45 pontos, é preocupante. É preocupante. E é isso, né, galera? A Pedrosa aqui, irmão, soltou o verbo. Eu quero saber a opinião de você. Você concorda aí com tudo que o Pedrosa falou aqui? Sim ou não? Deixa a opinião de você nos comentários que eu vou estar respondendo todo mundo, beleza? E se você gostou do vídeo, deixa o teu like, se inscreve no canal e compartilha com o teu amigo vascaíno, porque tem vídeo sobre o Vasco da Gama aqui no canal Visão de Campo diariamente, tá? E é isso, tamo junto, até o próximo vídeo e ao Vasco tudo!